O assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje, não deu tempo de eu passar para o pessoal da mídia, mas está fervendo no meu coração isso aqui, e eu preciso falar com vocês esse assunto aqui que Deus tem ministrado no meu coração, por esse momento que nós estamos assim, como igreja, vivendo um momento de avivamento, um momento histórico aqui em Cuiabá. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Então tem gente que pensa assim, pastor, mas avivamento, eu pensei que era ressuscitar os mortos, o avivamento ele vem de várias formas, ele tem várias maneiras de como se iniciar um avivamento. E eu não duvido no meu coração que nós já começamos a viver aqui esse avivamento na nossa igreja. Então veja bem, no livro de Provérbios, capítulo 4, Provérbios do capítulo 4, no versículo que eu vou falar daqui um pouco, nós precisamos entender uma coisa, compreender uma coisa, que para nós entendermos o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo ministrar no nosso coração, nós precisamos não só estar com o nosso coração aberto, com os nossos olhos abertos espirituais, com os nossos ouvidos espirituais abertos, mas também com a nossa mente, Então, o tema de hoje, quero falar com vocês, esse aqui, ó. O que domina a sua mente é o que vai dominar a sua vida. Olha a pessoa que está ao seu lado, diga para ele assim, o que domina a sua mente é o que vai dominar a sua vida. Por exemplo, tem aquela pessoa que chega assim, eu não consigo tirar uma nota boa naquele teste ou na prova. Você já conheceu uma pessoa, seu colega de aula? Não é porque ela não é capaz, não é porque ela não é sábia, não é porque ela não é inteligente, é porque na mente dela, ela já criou esse bloqueio, ela já criou esse pensamento de que ela não é capaz de tirar uma boa nota. Por exemplo, tem gente que está na igreja há muito tempo, ela fala assim, eu não consigo ficar firme na igreja o ano todo. Sempre, no decorrer de um ano, acontece uma situação e eu dou uma esfriada, eu saio, dou uma volta lá fora, passo um mês, 2 meses, 4 meses, aí volto no final do ano, no culto da virada, renova a minha aliança com Jesus, aí recomeça tudo de novo. Então na mente dela, Satanás já pegou esse pensamento e ele vem trabalhando ali por muito tempo. Aí já tem aquele outro cristão, aquele outro líder que fala assim, cara, eu já estou tantos anos liderando essa célula, já estou tantos anos trabalhando com essa pessoa, já estou tantos anos fazendo isso, parece que não vai, parece que não dá certo, parece que as coisas não conseguem, eu acho que eu não dou conta, eu vou parar, eu vou ter que fazer outra coisa, porque isso não é para mim, está entendendo? Então tudo que nós vamos fazer, tanto na vida profissional, quanto na vida familiar, passa pela nossa mente. Em Mateus, tem um texto, em Mateus capítulo, deixa eu ver se eu lembro aqui, Mateus, fala que até para você construir, se você vai fazer uma construção, primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que parar, fazer o cálculo, analisar muito bem, ver se o dinheiro que você tem vai dar para fazer aquela construção, antes de você começar fazer aquela construção. Por quê? Se você fizer de qualquer jeito, se você fizer sem pensar, aí as pessoas vão dizer, olha, o fulano começou e não concluiu o trabalho. Por quê? Aí outros falam assim, ele meteu a mão pelo meio das pernas, ele não analisou, ele não calculou. Então tudo que nós vamos fazer, nós precisamos pensar antes. Tem aquela pessoa que fala assim, mas eu agi sem pensar. Não tem como você fazer uma coisa sem pensar. Você vai ter que pensar de qualquer jeito. Às vezes o pensamento é rápido, por exemplo, quantos dirige aqui? Você tem a sua carteira de habilitação, você dirige. No trânsito você tem que ter uma tomada de decisão rápido. Então você tem que pensar rápido. Você vai aqui dirigindo 60 por hora. Aí
do nada um pedestre lá na frente, você vai aqui 60 por hora, ligado em tudo. Então se passa o pedestre lá, o que você tem que fazer imediatamente? O que você tem que pensar? Pisar no... ver o pneu cantar. Está entendendo? Pastor, mas e o cara lá de trás? Bom, aí é mais importante a vida que está lá atrás do que o dano dos materiais. A vida da pessoa, ela é importante. Então você vai ter que colocar o seu pensamento em ação rapidão para pensar. É por isso que antes de você tirar a sua carteira de habilitação, tem um teste que todo mundo tem que fazer. E o teste é é esse aí. Esse teste ajuda o ser humano em quê? Para que a pessoa faz esse teste? Para ter certeza. Para que, Michele? Que ele consegue, você está entendendo? Por exemplo, quando eu fui fazer o meu, muito lá nos anos 90, que eu tirei minha carteira, aí tinha um camarada lá, não, eu vou passar direto porque eu dirijo não sei quantos anos e tal, eu vim só tirar carteira. E eu nunca, meu irmão, eu aprendi na autoescola e tudo, e eu fui reprovado umas três vezes mais ou menos. Eu acho que me passaram por misericórdia, porque... Mas isso foi na prática, né? Aí tá, aí quando chegou lá na sala, aí veio lá a mulher que dá esse curso lá, a mulher que é psicotécnico lá, aí ela colocou lá um papel, aí tinha lá uns quadradinhos lá, tinha uma casa que tinha que ter sido desenhada a casa lá, e o cara que estava falando, dizendo assim que, não, porque ele ia passar direto, porque ele era bom e tal, ele desenhou a casa sem piso, tipo assim, a casa estava no ar. Então a casa que era para desenhar, ela tinha que ter piso, tinha que ter uma cerquinha, um muro e tal. E aí, o que aconteceu? Ele foi Então ele tinha que pensar. E tinha que colocar a mente para funcionar. Então isso aí no trânsito, em algumas tomadas de decisões, é hiper importante. Isso é muito importante. Você vai ter que ter uma tomada de decisão. Numa encruzilhada, você vai numa BR da vida, aí vem, você olha, está tudo certinho para você, do nada, clareia lá duas carretas, uma do lado da outra, e aí, você vai encarar as duas aqui? Não, eu estou no meu direito, e essas duas carretas, vai ter que sair da frente, é assim? Meu irmão, você vai ter que pensar, sair lá de fininho, né, pastor Francisco? Vai sair de fininho ali, igual o passageiro que ia lá atrás, que as carretas passavam, ele fazia assim dentro do carro. Então você tem que pensar rápido. Nós fomos para São Paulo, eu, pastor Francisco e mais uma turma aí. Então, a mesma coisa é a nossa vida, é a nossa trajetória. Esse negócio da pessoa falar, não, eu falei sem pensar. Isso não existe nem aqui nem na China. A pessoa, ela pensa assim, porque se ela não pensasse, ela não falava. Então, tudo que ela fala, ela pensa. Talvez ela não analisou que ia ofender de tal forma. Ela não analisou, quando ela fosse reclamar que a comida estava salgada, ela deveria ter falado com mais amor e carinho. Talvez só falou assim, mais uma vez, mulher, a comida está salgada. Então, meu irmão, se ferrou. Aí estragou o relacionamento a dois, né? O casamento acabou porque o caldo saiu salgado, porque o camarada não soube colocar as palavras que ele pensou para falar. Então veja bem, Jesus, sabendo disso, ele fala assim, você vai fazer alguma coisa? Analisa. Você pode ver, isso que eu vou falar é nosso costume. Às vezes a pessoa chega com a gente, pastor Francisco, estão aqui os pastores, porque eu não quero mais, aí o que te fala? Você já orou sobre o assunto? É isso que Deus tem colocado no seu coração. Não, porque bum, explodiu. Você já orou? É isso que você quer? Quando você conheceu esse homem, quando você conheceu essa mulher, você olhou para ela, você falou, é essa mulher. E agora? Então, vai para casa, esfria a cabeça, vai para a oração.
tomam um banho de água fria, lá no chuveiro, desliga a ducha lá, toma um banho, toma um caldo de pacupeva, daqueles bem gordo, deita e dorme uns 2 dias. Conta de 1 a 1000, analisa, aí volta com a decisão, realmente se é isso que Deus tem colocado em seu coração. Quantas e quantas vezes eu já cheguei diante de encruzilhadas, que eu falava assim, agora não tem mais jeito, eu vou ter que tomar, e a única decisão para mim é jogar a toalha. Aí de repente vem a solução, vem o discipulador, vem a esposa, aí vem, às vezes está conversando com algum discípulo, ele solta uma pérola, aí fala, cara, puxa vida, se eu tomar essa decisão, vai prejudicar tanta coisa, então eu me sacrifico. Como diz o pastor Cirilo, eu me rendo, 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 eu me rendo. Porque com Deus ninguém perde. Você pode... Interessante que na ótica de Deus, quando você está perdendo, é aí que você está ganhando. Quando você crê comigo, diga amém. Porque é assim que funciona. Então, quando Jesus falou assim, que tem que analisar, parar, pensar, é exatamente isso. Aquilo que eu penso, isso eu vou ser. Aquilo que você pensa, por exemplo, eu quando eu era menor, apesar que eu não cresci tanto, estava começando a surgir aquele desenho de figurinha, o Super-Homem, que era só naquelas cartilhazinhas que tinha lá e tal. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma caixa de papelão, desenhava o escudo do Super-Homem, colocava o S lá no meio e colocava aqui, ó, pam, meu irmão me sentia o máximo. Aí eu saía pra rua e eu mandava os meninos, os guris, pode jogar pedra aqui no Super-Homem, pá. Ele jogava e eu aqui com o escudo, só que tinha vezes que só sobrava para mim. Tá entendendo? Então eu me imaginava sendo o quê? O Super-Homem, só que fosse hoje era Pantera Negra, né? Então, veja bem, eu me imaginava isso. Então eu pensava, assim, eu ficava imaginando e tal, ele lá nas alturas. Daí eu subia nas mangueiras, ficava olhando, mas se eu me jogar daqui, eu acho que esse negócio não vai funcionar não. Amarrava aquele pano aqui, ainda bem que eu não me joguei, né, amor? Porque senão era uma vez. Então, às vezes passava esse pensamento, mas Deus tinha outro plano, outra história. E Salomão, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele fala assim: sobre tudo que se deve guardar, olha só, guarda o teu coração. Olha a pessoa que está ao seu lado, diga assim para ele: meu irmão, vigia os teus pensamentos. Diga assim: vigia a tua língua. Diga assim: sobretudo, o que você deve guardar? Guarda o teu coração. Sabe por quê? Existe o ditado, isso é real. A boca fala de que o coração está cheio. A boca fala de que o coração está cheio. Então, o que vai para o coração já passou pela mente. Se você continuar estudando em relação ao pecado, você vai ver que o pecado ele já não começa assim, o cara viu ali e já rolou lá com aquele homem, com aquela mulher. Não, primeiro ele viu, aí foi para onde? Para a mente. Ele viu com os olhos, aí não confessou, ficou trabalhando aonde? Na mente. Rapaz, ele olhou para mim. Rapaz, ela olhou para mim, deu uma sorriso, ela deu um sorriso assim, aquele sorriso meio de piau morto assim, tá entendendo? Então, fica aquele pensamento. Se não confessar, aquele pensamento vem para onde? Aí o pecado ele é concebido. Olha como é que funciona. Então Salomão, sabendo disso, ele fala assim: se existe algo que o ser humano precisa guardar, guarda o teu. Por quê, gente? Porque dele procede as fontes da vida. Diga comigo: misericórdia. Que dele procede. Então, o nosso comportamento, olha só o que eu vou te falar. A minha postura, o meu comportamento no meu trabalho,
o meu comportamento na escola, o meu comportamento como sacerdote da minha casa. Se eu sou aquele sacerdote mal-humorado, fica chateado com nada, de repente está bem, de repente parece que desce um espírito seco no couro dele, que fica brigando com todo mundo, impaciente com todo mundo, do nada. Então isso aí, esse comportamento ali, está passando o que para a esposa, o que para os filhos, que posição é essa, diante daquela situação, diante daquele fogo cruzado, diante daquela postura onde o pensamento positivo tem que prevalecer. Teve nessa situação toda que aconteceu na igreja, que saiu na mídia, aí mandaram uma mensagem assim para mim: e aí, pastor, cadê os 100 mil discípulos? Meu irmão, essa veio assim para me levar lá para o Bom Jesus, lá para o cemitério Bom Jesus, porque é o que eu tenho falado 10 anos, e juntos nós vamos ganhar quantos mil discípulos? Aí eu recebo uma mensagem: está aí, pastor, como que nós vamos ganhar 100 mil discípulos, que se seus discípulos estão na mídia? Aí eu respirei bem fundo, escrevi aquele texto, foi isso? Foi a minha vontade. Mas como tudo que o ser humano faz, ele pensa, só que tem uns que pensam e colocam o pensamento onde não é para colocar, escreve o que não é para escrever, manda áudio quando não é para mandar, em vez de analisar, parar, como Jesus falou, analisa, calcula. E eu decidi andar as 2 milhas. Aí mandei uma mensagem, falei: queridos, né, Marlene? Querido, nós vamos ganhar 100 mil discípulos. Nós amamos todos que têm falado de nós nessa cidade, em nome de Jesus. E olha, aquele que critica a igreja, aquele que critica o crente, já sabe que no mínimo vai ser um líder de célula nessa igreja, em nome de Jesus, amém? Quando a repórter veio aqui, eu falei assim: olha, você está convidado a participar conosco no nosso culto de celebração. Quando que é? Eu falei: domingo 9 horas e às 19 horas. Se ela falou só para agradar, ela se ferrou, porque ela liberou no mundo espiritual que ela vinha. E eu acreditei. E naquilo que eu acredito, Deus sela. Deus vai pegar o coração dela a qualquer hora. Ela vai vir chorando aqui na frente, ainda vai pedir perdão da reportagem que ela fez, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém? E aí, pastor, e a pessoa que lhe desafiou? Continua amando. Ouvi a palavra domingo sobre perdão. Eu não quero andar sendo encarcerado por ninguém. Como, pastor, encarcerado? Uma pessoa que anda encarcerada por alguém, por não liberar perdão, quando vê aquela pessoa, estraga o dia. Quando vê aquela pessoa, estraga o mês. Eu vi o fulano, meu irmão, dá dor de cabeça, dá enxaqueca, perde o sono, e não quer mais ir na igreja, e não quer mais ir na célula, e não quer mais o marido, e não quer... Meu irmão, eu decidi no meu coração ser liberto em Cristo Jesus. Quantos que comigo, diga amém. E eu sei que às vezes pensamentos ao contrário, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, somos bombardeados por isso? Com certeza. Só que eu tenho um pensamento que Deus colocou na minha mente, no meu coração e no coração dos nossos líderes para esta cidade. Que pensamento é esse? Qual é a visão, pastor? 100 mil discípulos. Nós vamos ganhar quantos mil discípulos? 100 mil discípulos. Quantos mil discípulos? Agora fala de verdade. Quantos mil discípulos? Nós vamos chegar lá. E você vai ver com esses olhos que a terra não há de comer. Por quê? Nós estamos direcionando o nosso navio, que tem um leme, que é aquilo que a gente fala, exatamente o que nós estamos pensando. A nossa língua é o leme da nossa vida, é o nosso timão. É para onde nós vamos direcionar. É 100 mil, vai vir tempestade. Meu irmão, e cada nível é um nível de batalha. Cada crescimento é um nível de batalha. Por exemplo, o filho nasce, a primeira guerra, o nascimento na vida dele. Nasce chorando, quando ele não chora, ele já apanha na bunda dele para ele gritar, para o choro sair, e vai
corta lá um negócio lá, pensa lá o guri nascendo lá, acordando lá, sendo espancado, um cara estranho batendo nele para ele chorar. Aí de repente ele está lá, ele acorda, alguém vem com um tesourão, ele pensa que vão matar. E ele está ali e corta o cordão umbilical ali. Aí de repente leva ele para uma banheira fria, toma banho. E ele vem lá todo roxo, da minha cor. Aí vai, meu irmão. Cada fase da vida dele, cada fase que ele enfrenta ali é um processo. Aí quando chega na fase que ele pensa, bem, agora eu cresci, tal, cheguei aos meus 10 anos, vou dormir até mais tarde. Aí que ele vai acordar cedo. Tem que ir para a escola, chega da escola, tem que fazer a tarefa, tem que fazer dever de casa. Aí, mas quando eu chegar numa idade, eu falava assim, quando eu crescer, aí sim, eu não cresci tanto. Mas, interessante, quanto mais os anos iam se passando, mais ia me envolvendo, me ajudando na forma. Então são fases. Então Salomão, sabendo disso, ele fala, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida, ou dele depende toda a sua vida. Você já viu aquela pessoa que fala assim, que coração é terra que ninguém anda? Quem já ouviu essa fala aqui? Coração é terra que ninguém... Bem, no meu, pelo menos Jesus, ele é o dono. Então essa fala já não cabe mais para mim, porque no meu coração, Jesus anda. Quantos corações aqui Jesus tem apenas liberdade e legalidade, em nome de Jesus, diga amém. Então, o que a pessoa quer falar com isso? Quando ela fala do sujeito com essas palavras, olha, coração, a pessoa está dizendo, o fulano pode te surpreender. O fulano pode, do nada, mostrar uma coisa que ele não é. Mas o nosso pensamento em Deus, se Deus nos colocou, Deus tem nos colocado nesta cidade, se Deus colocou você lá naquela célula, se Deus colocou você lá como anfitrião daquele life group, se Deus colocou você como supervisor de setor, se Deus colocou você como essa esposa, como esse filho, como esse marido, é porque você é capaz de conduzir o teu coração ao pensamento que vai alegrar o coração do Pai, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. E esse versículo na linguagem de hoje fala assim, olha o que ele fala na linguagem de hoje, o mesmo versículo de Provérbios 4, 23, fala assim, tenham cuidado com o que vocês pensam, tenham cuidado. E isso é algo que eu levo muito a sério, até qualquer comentário de qualquer pessoa. O portador de má notícia, ele chega assim, está sabendo? Ele dá aquela, é o cascavel gospel, ele joga uma pitada de veneno. Aí ele chega lá, está sabendo? Já jogou um veneno ali. Aí o curioso lá, que estava tão bem adorando, chorando na presença de Deus, aí, sabendo o quê? Água Santa, Palmeiras, Água Santa, na hora do culto, Água Santa, perdeu de 2-1, brincadeira. Tá, eu só estou usando o exemplo assim, às vezes que a pessoa, ela joga uma pitada para tentar desfocar o teu pensamento das coisas puras. Então, nós precisamos guardar os nossos pensamentos, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os que me conhecem, estão mais próximos, tem pessoas aqui que congregam no Life Group lá em casa, outros, né, me conhecem até antes de chegar aqui. Eu estou olhando para o Jusinei, o Jussi me ajudava muito na empresa onde trabalhava lá em Santarém na época, fazendo algumas coisas para mim lá e tudo. Eu não sou de jogar toalha. Eu tenho 25 anos de casado com a pastora Marlene. Eu nunca cheguei em casa assim e falei, eu não aguento mais. Não dá para mim. Por exemplo, eu fui ensinado no contexto de liderança, de célula, pelo pastor Eio e pastor Geraldo, nunca reagrupar uma célula. O reagrupar seria nos últimos
nos últimos, se não tivesse mais ninguém, mas se tivesse um pulso está batendo ali, se tiver 2 ou 3, continua, vê o que você pode fazer para ressuscitar. Mas tinha vezes que a gente fazia tudo e não tinha como. Aí fazia, reagrupava com uma data, tipo assim, 3 meses, aí nós vamos multiplicar. Então eu entrei nesse exército gospel, recebendo esse treinamento, essa instrução. No meu pensamento, aquele pensamento michuruca, aquele pensamento pobre, de interior, de ribeirinho, meu irmão, eu desistia fácil de tudo, eu desisti fácil da escola. Eu lembro que na minha adolescência, com meus 15 anos, meu irmão, para mim namorar era a coisa mais difícil, porque eu me achava assim, o patinho feio da lagoa. Então eu tinha medo de levar não. Então por isso, as namoradas que eu tive não foi porque eu arrumei, foi elas que me arrumaram. Porque eu não tinha coragem de chegar. Até com a pastora Marlene, brincadeira, com a Marlene foi eu que cheguei. Aí eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. Aí foi trabalhando essa questão do pensamento. Quem você é em Cristo? Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Esse ver que eu tenho agora, vivo pela fé em Cristo Jesus. O pastor Geraldo chegava assim e falava: olha, você vai ser um homem de Deus. Deus vai te usar. Lá, pastor, Deus vai te usar. Não, vou ver você pregando em grandes igrejas. Fala, pastor, a minha primeira viagem de avião, Rio de Janeiro, uma igreja grande. O pastor falou: você vai comigo. Eu falei: meu Deus do céu, de canoa para avião é uma diferença muito grande, né, pastor Francésio? Aí eu sentei do lado do pastor Geraldo, ele acostumado a andar de avião. Sentei ali, dando uma dica, entendia do assunto, mas não entendia de nada. Aí ele colocou o cinto, eu também coloquei o cinto. O que ele fazia, eu fazia. Aí a moça das balinhas, na época dava balinha no avião, ele encheu a mão, eu enchi as duas, coloquei no bolso. Era no 0800. Aí o piloto falou: atenção, senhores passageiros, estou falando de tal, vamos decolar. Aí o avião saiu, eu digo: essa marcha é de boa, né? Só que ele estava fazendo a volta para pegar o final da pista, para dar quando chegou no meio da pista, que ele deu aquela alavancada, o neguinho aqui foi ficando com o berço roxo. Deu uma cãibra. Pensa numa dor. Aí eu lá aguentando e fazendo de macho. E aquelas lágrimas correndo e eu lá aguentando. Meu irmão segurando em tudo, mas não adiantava. Aí quando chegou lá nas alturas, dor no ouvido. Pensa numa viagem, numa tribulação, e aqueles pensamentos vindo, falando: você não é capaz, jamais. Bom, na minha cabeça eu pensava: era uma igreja, a nossa igreja já era grande na época, nós estávamos chegando mais 20 mil pessoas. Aí, só que era 20 mil, o prédio que a gente reunia era 1.300 pessoas por culto. Então, na minha cabeça, a maior reunião, assim, num prédio, fora do estádio, que era 25 mil, era no prédio todo domingo de 1.300 pessoas. Quando nós chegamos nessa igreja, o nome da pastora Dulce, o marido dela foi para Jesus, ela assumiu a igreja. Quem pregava lá? Marcos Feliciano, Josué Gonçalves, Luciano Subirá, Silas Malafaia, Geraldo Batista e o Elcio Viana. Que eu cheguei na igreja, que eu vi aquele monte de gente. A primeira galeria aqui, a segunda. Aí na hora que eu ia subindo, aí o obreiro falou assim: olha, tu prega olhando para cima, porque o pessoal tá. Aí também tem uma câmera que fica aí, você prega todo o tempo, parece que não está ligando para quem está aqui embaixo, porque essa câmera jogava para o outro salão, que era o culto paralelo. Eu falei: meu Deus, agora o negócio vai pegar. Aí, antes de eu começar a pregar, o pastor falou assim: Deus é contigo, vai lá, deixa Deus te usar, faz de conta que tu está lá na sede, lá em Santarém. Eu falei: meu irmão, quando ele falou isso,
foi um espinafre gospel para mim. Bom, se eu estou em casa, então vai ser do jeito que eu aprendi. Mas veio o pensamento de falar, mas quem és tu? Como que tu vai falar? Será que eles vão entender o que você está falando? Meu irmão, veio milhares de pensamentos na minha mente e no meu coração. Só que eu fui treinado dessa forma. Nós vamos seguir, nós vamos em frente, em nome de Jesus. Uma galera está dizendo que não vai dar certo, mas eu estou crendo que está dando certo. A liderança está dizendo que já deu tudo certo. Então já deu tudo certo. Nós vamos multiplicar em nome de Jesus. Nós vamos chegar a 100 mil discípulos. Nós vamos chegar a 100 mil discípulos em nome de Jesus. E essa é a palavra final, amém? Nós vamos chegar lá. Esses dias agora, no meu discipulado pessoal com o pastor Geraldo aqui em Cuiabá, ele olhou bem nos meus olhos. Ele falou assim: eu acredito, irmão, quando ele falou isso, eu creio, porque eu estou diante de um profeta. Eu estou diante de um homem que liderou a 7ª maior igreja do Brasil. A 7ª maior igreja do Brasil em célula. Era a nossa, a 7ª maior, do Brasil não, do mundo, em célula. O cara está na minha casa, é o meu discipulador por 30 anos, olhando nos meus olhos, dizendo que nós vamos chegar lá. Quem sou eu para não acreditar? Quem sou eu para não acreditar? Nós estávamos reunindo com ele, o pastor Francesco, o pastor Adriano, e falando: vocês vão fazer história nessa cidade, vocês estão fazendo história. Meu irmão, isso arrepia o último cabelo da careca. Amém? É por isso que nós estamos aqui, e nós não vamos parar, independente do que estão falando aí fora, nós vamos continuar em nome de Jesus. E aqueles que pararam, saíram, vão se arrepender, porque vão voltar e vão pedir a misericórdia e vão falar assim: por que eu não fiz parte do momento que a igreja mais precisou? Posso ouvir um amém? Mas as portas vão estar abertas, porque a igreja é esse hospital gospel, aleluia, em nome de Jesus. Então Salomão lhe fala: pois a vida de vocês é dirigida pelos seus pensamentos. Então hoje, como vosso pastor, queridos, tira essa cara de tristeza, não saia mais, vão falar, vão comentar, como teve um irmão que chegou comigo e falou: pastor, eu estou sendo encurralado no trabalho, porque minha igreja está na mídia. Meu irmão se levanta com autoridade e fala assim: meu irmão, me mostra na Bíblia aí, nos evangélicos, me mostra na história da igreja, qual foi a igreja que se tornou uma grande igreja que ela não foi perseguida? Os maiores avivamentos começaram debaixo de perseguição. Se você não quer ser perseguido, hoje à noite chega com Jesus e fala assim: Jesus, me leva, pode me levar, porque eu não aguento mais. Eu fico contente com a minha coroinha lá no céu, uma coroinha, porque eu quero uma coroa bem grande no céu. Uma coroinha, um anelzinho para mim já está bom já. Anelzinho já, esse galardãozinho ali, só de cuidar dessa família aqui, estou firme na igreja, é isso que eu quero, amém. Mas, como o pastor meu vinho falava, só temos uma vida e logo, somente o que é feito por Cristo permanecerá. Romanos capítulo 12, olha só, Romanos 12 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos transformados pelo quê? Renovação da onde? Coloca a mão sobre a sua cabeça. Quem trouxe a mão direita, coloca a sua cabeça. Renovação. Coloca a mão na cabeça assim, diga assim: da mente. Diga assim: todo pensamento negativo agora sai, que aí não é teu lugar. Porque a Bíblia está dando uma direção: não vos conformeis com este século. Eu não estou conformado. Eu não estou falando, eu acho que agora pronto. Como essa mensagem recheada com o enxofre do inverno que veio. Cadê, pastor? E os 100 mil? E agora, José? Eu falei: será que é 100 mil? Será que não é 200 mil que ele quer, não? Porque talvez eu estou sonhando tão pouquinho com 100 mil, de repente eu falo 100, ele quer 200. Igual o pastor Lucas, quando começou a implantar, muitos anos atrás, sobre a visão da igreja, 100 igrejas.
100 igrejas na Bacia Amazônica? 100. Aí, mas 100. Aí de repente veio, não é 100, é 100.000 igrejas. Ele queria 100 igrejas. Aí o que Deus colocou no coração dele, para começar, 100.000 igrejas, começando na Amazônia, espalhando pelo Brasil todo, em nome de Jesus. Então transformai-vos, a renovação da nossa mente, não ficou por meio de séculos, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis, olha só, qual seja, diga comigo, a boa, fala para o teu coração ouvir, diga, a boa, mais uma vez, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem essas três para a sua vida? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aplauda ao Senhor bem forte nessa noite. Dá um brado de júbilo ao Senhor. Dá um glória a Deus mais lindo do planeta Terra. Aleluia! Eu quero isso para a minha vida. Não só para a minha vida, como também para a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Do menor ao maior, nós vamos. O menor daqui vai colocar milhares para correr e vai. Quando eu falo milhares para correr, são inimigos, adversários, que não vai se deixar levar por conversas furadas, por conversas que vai desfocar propósito de Deus na vida dele ou na vida dela. E para mim, já ir caminhando para o final aqui, de repente se fala assim, pastor, como não me deixar levar pelos meus pensamentos? Porque a minha célula vai ser aquilo que eu sou, a minha família vai ser aquilo que o marido pensa, aquilo que a esposa pensa, assim a família vai. Então o leme, o condutor, para onde vai as conquistas, o sucesso familiar, ministerial, profissional, vai depender de como os sacerdotes estão tomando a postura diante daquela situação. Aí de repente você pode falar assim, e aí pastor, o que eu tenho que fazer? Eu já orei, eu já jejuei, eu já jejuei, eu já orei, eu já orei, eu já jejuei, eu já jejuei, eu já orei. Muito bom, jejuar, orar, legal. Quantos creem que nós precisamos jejuar? Diga amém. Quantos creem que tem que orar? Diga graças a Deus. Agora, quantos creem que nós precisamos colocar perna na oração? Diga, Deus é bom demais. Porque se a gente só ficar orando, jejuando e não sair atrás, os outros fazem a colheita em nosso lugar. Cutuca o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, vigia aí, varão. Às vezes você está orando no bairro da sua célula lá, mas você não sai para evangelizar, você não sai para convidar. Você ora por todo mundo no seu trabalho para entregar a vida para Jesus. Quando você convida para a igreja é assim, ó, se tu quiser, domingo tem culto, se tu quiser. Sabe aquele convite à distância? Eu estou orando por ti, estou orando, tá, eu tenho que orar, jejuar, pastor Barnabé, Natanael, e falar para ele, vem comigo e vê. Significa colocar pernas na oração. Porque se eu só ficar orando e jejuando e não trazendo, a minha mente vai ser desfocada por situações que estão acontecendo ao meu redor. Escuta o que eu estou te falando. Agora, por exemplo, o nosso live, eu lidero um live com a minha esposa. Às vezes eu estou pregando aqui, aí estou de olho no casal que está novo lá na célula. Poxa, o Yuri não veio. Cara, o fulano não veio. Aí quando eu já saio, já chego em casa, com muito amor e carinho, já vou enviando uma mensagem na segunda-feira, porque eu preciso fazer isso. Mas pastor, você não ora todo dia na igreja? Eu oro, mas também eu tenho que colocar perna na oração. Eu tenho que sair e ir atrás. Então como fazer isso, pastor? Primeira coisa, para ter essa renovação na mente, coloque na sua mente a palavra de Deus. Para mim não ser assim negativado pelos meus pensamentos
Eu tenho que colocar na minha mente a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala que você é? Você é um derrotado? Você é um fracassado, é isso? Ela fala que você não vai multiplicar? Ela fala que você não vai crescer? Ela fala que você não é um conquistador? Ela fala que você não tem promessa? Pelo contrário, ela fala ao contrário. Ela fala que você é o mais que vencedor, que você pode todas as coisas, que agora você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que você tem a mente de Cristo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que nós somos campeão de deixar ser enganado pelo nosso coração, de achar que nós não vamos conseguir. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Então, para mim não me deixar ser levado pelo meu pensamento, coloque na sua mente a palavra de Deus. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça, diga assim comigo: a minha mente só tem um lugar. Diga, esse lugar é a palavra de Deus. Segunda coisa, coloque a sua mente as promessas da palavra de Deus. E as promessas uma das promessas é que eu e você, a Pastoste do Mato Grosso, todos os membros são pai e mãe de multidão. 3 gostaram, mas vou falar mais uma vez. São pai e mãe de multidão. Diga glória a Deus. Você tem que olhar, educar sua mente nessa dimensão. Por exemplo, quando eu arrumo uma célula lá em casa, a minha mente fala assim, uma vez quase eu caio nesse pecado. Falou assim: coloca só 10 cadeiras. Tem muita gente doente, não vai vir todo mundo. Aí coloquei 10 cadeiras. Aí de repente lá vem a Marlene igual uma lioa lá de dentro. Cadê as cadeiras? Eu falei: tá aí, amor. Só isso? Falei: mas não, bora colocar todas as cadeiras, porque na hora de ficar pegando cadeira lá de dentro, pode colocar Azaf, ei fulano, pega as cadeiras. Meu irmão, deu tanta gente na célula nesse dia, que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei assim, digo, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Então coloca na sua mente as promessas de Deus. A célula onde você está liderando é um lugar de salvação. Alguém chegou comigo esse dia e falou assim: pastor, as UPAs, o pronto-socorro está assim, ó. Muita gente doente, muitas pessoas enfermas. Lugar de doente é onde? No hospital. Lugar de doentes espirituais são aonde? Na igreja e nas células que estão espalhadas em casa. E geralmente as pessoas procuram os melhores UPAs da vida, os melhores hospital, onde o atendimento O Aguinaldo esse dia falou: pastor, estou indo lá, fulano lá, que lá o negócio de atendimento é mais rápido, eu vou lá rapidão, já volto com o senhor. Eu também estava arriado na saúde. Ele chegou lá, tinha 70 na frente dele. Aí teve que voltar, né? Já estou voltando, pastor, café, eu estou curado em nome de Jesus. Quantos estão me entendendo aqui, diga amém. E último, para encerrar: como educar a minha mente? Como educar a minha mente? Qual é o primeiro que eu falei? Você está educando a sua mente. Qual foi o primeiro que eu falei? Coloque na sua mente o quê? Olha para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, vou jogar real com você agora. Diga assim: coloca na tua mente, coloca nesse cabeção aí a palavra de Deus. Porque quando você não coloca, você toma decisão errada na vida. Você toma decisão errada na vida. Segunda coisa que eu falei, qual foi? Coloque na sua mente as promessas de Deus. Palavra e promessa. E a terceira e a última é: viva com seu pensamento voltado para Deus. As coisas vão se encaixando. Viva os seus pensamentos. Meu irmão, quando eu estou ligado naquilo que é de Deus para a minha vida, por exemplo, hoje
muito, todos nós, você que está aqui, você está nessa que eu estou falando agora. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você está esperando um grande agir de Deus na tua célula amanhã. Amém? Agora, para aqueles que não estão, é mais uma quarta-feira, a célula está lá em casa, eu estou até orando para tirar esse negócio daqui, que depois da célula é tanta pipoca, é pedaço de bolo, é refrigerante, lá já quebraram até minha Vitória do deserto ali, meu Deus do céu. A Marlene até já desistiu de planta lá em casa, só que está ressuscitando isso de novo, né, amor? Esses dias eu tentei fazer uma conta, quantas pessoas já entregaram a vida para Jesus lá em casa? Quantas? Sabe o que eu descobri? Perdi a conta. Perdi a conta de quantas pessoas, por quantas pessoas nós já oramos ali em casa, por cura. Quantas pessoas já testemunharam o que Deus tem feito na vida delas ali em casa. Então a minha casa é um hospital. A sua célula, aonde você está liderando, quando você vive com o seu pensamento, cara, eu vou chegar mais cedo hoje em casa, eu estou cansado, mas a alegria do Senhor é a minha força. Aí uma hora você está ajeitando lá, aí não tem a área, aí você olha assim, Senhor, eu repreendo essa chuva, em nome de Jesus, vai para o outro lado, e você está aplicando fé para não chover, porque você quer ver pessoas serem abençoadas na sua casa, em nome de Jesus, amém? Isso é pensar nas coisas de Deus. Agora aquele pensamento que fala assim, pode vir, chuva. Já falei que não tem área, então já falei. Todo mundo sabe que chove, então pode vir. Quem sou eu contra a natureza de Deus? Alguém está me entendendo? Então vamos educar nossa mente a pensar pensamentos voltados para as coisas de Deus. Se chover, amém. Vamos se espremer lá na sala, dar um jeitinho ali, mas vai acontecer no nome de Jesus. Glória a Deus. Fica sobre os seus pés. Fica sobre os seus pés no nome de Jesus. Quem foi abençoado, diga graças a Deus. Ainda em pé.